Mas cuidado, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ficar rico vendendo a sua alma ao diabo? O que adianta você ter sucesso, mas perder tua fé? O que adianta você ser famoso, mas não ter uma vida limpa? Muitas pessoas mantêm essa aparência de religiosidade. Por favor, já está aqui no telão. Daniel capítulo 1, versículo 8. Na quarta do favor de Deus, essa é a palavra de Deus para nós, que diz assim: e Daniel propôs, assentou no seu coração, decidiu no seu coração não se contaminar com a porção, com as iguarias do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Você percebe que foi uma decisão? Daniel decidiu, ele propôs, ele assentou no seu coração. Você sabe que a decisão, o livre-arbítrio que Deus deu a nós, aos homens, é selado. Nem Deus e nem o diabo pode te obrigar a nada. Eles podem induzir você, incentivar você, fazer tudo para que você tome uma decisão, mas eles não podem interferir, porque Deus deu a você o direito de escolha. Então a vida é feita de escolhas, e isso é que vai ser julgado. Quando nós somos julgados, o que vai ser julgado será as nossas decisões. Todos nós nascemos com duas sementes dentro de nós, a semente do bem e do mal. É você que decide ao decorrer da sua vida qual semente vai desenvolver, se a do bem é do mal. Daniel propôs, ele assentou, ele decidiu no coração. Ele não veio o anjo, ele não recebeu profecia, ele decidiu: não importa o que eu vou viver, eu não vou me contaminar. Profetiza para alguém e diga: é noite de decisão. Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Quero também saudar os nossos queridos internautas que estão nas nossas plataformas digitais. Deus seja louvado por vocês que estão aí na mídia. Fique ligado, porque eu acredito que tem novidade de Deus para nós essa noite. Eu queria falar sobre valores absolutos. Queria falar um pouquinho sobre decisões, o poder da escolha. Vamos analisar aqui um pouquinho a vida de Daniel. Daniel tem muito a nos ensinar acerca de valores absolutos. Como nós lemos, ele propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, e nem com o vinho que o rei bebia. Portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel 1, versículo 8. Então perceba que nos dias de Daniel, a nação inteira estava vivendo em flagrante desobediência a Deus. Os tempos de fervor espiritual havia se acabado com a reforma religiosa do rei Josias. O rei Josias. E que rei, hein? E que rei. Deus, portanto, por intermédio de Jeremias e Abacuque, havia alertado o povo, estava alertando o povo que um tempo de calamidade aconteceria. O que aconteceria é que a Babilônia invadiria Jerusalém e levaria o povo para o cativeiro. E foi exatamente no ano 606 a.C. que Nabucodonosor cercou Jerusalém e saqueou o templo, e levou todos os tesouros da Babilônia, e levou também as pessoas ricas, levou também os jovens, os bem-dotados, deixando as demais para trás. Nabucodonosor estabeleceu o rei Zedequias no governo, mas este se rebelou contra a Babilônia. Então Nabucodonosor, irado, cercou a cidade até que a fome vencesse o povo dentro das muralhas. E depois ele invadiu a cidade. E depois que ele invadiu a cidade, ele incendiou o templo.
Ele quebrou os muros, ele forçou as jovens, ele matou muitos jovens e levou o povo para o cativeiro. A Babilônia, na época, era o maior império do mundo. Ela era conhecida como a senhora do universo. E é interessante, sabe? Porque foi nesse contexto de apostasia, mundanismo, infidelidade, desobediência, guerra e ameaças de invasão internacional que Daniel cresceu. Foi nesse tempo. Foi nesse tempo dramático que ele viveu a sua infância e a sua adolescência. E eu te pergunto, seria ele produto do meio? Seria ele um a mais a embrenhar-se pelas sombras espessas do pecado? A pergunta que não quer calar é: como ser um servo, uma serva fiel a Deus num tempo assim? Eu acredito que a vida de Daniel é um farol para nós aqui essa noite, para liberar o favor de Deus nessa quarta-feira. Eu acredito que através da vida de Daniel, Deus vai nos ensinar algumas verdades que vão nos dar chaves no mundo espiritual para nos conectar com o favor de Deus. Quantos acreditam nisso? Diga: eu creio, Senhor. Nós observamos que Daniel, a favor de todo esse contexto, ele decidiu viver uma vida limpa. E não é fácil, é uma decisão muito difícil. Eu acredito que a vida de Daniel é um farol, não apenas para nos ensinar acerca de valores absolutos, mas nos conectar ao propósito original de Deus aqui essa noite. Eu acredito que Deus quer nos ensinar o caminho certo no meio da escuridão do relativismo em que nós estamos vivendo. O mundo está um caos. E Daniel, com o seu testemunho, ele rompeu barreiras do tempo. E ainda encoraja hoje servos e servas de Deus, homens e mulheres de Deus em todo o mundo, a viver uma vida íntegra, a viver com integridade. Ele nos mostra que é possível. Olhe para alguém e diga: é possível. Diga: é possível. Ele foi forte, por quê? Porque ele fez da dor uma espécie de combustível. Ele estava longe de casa, vivendo a ausência de família. Ele cresceu num ambiente hostil. Então perceba que é você que escolhe o que você vai fazer com a ausência. A ausência. Talvez seu pai e sua mãe não lhe deram atenção que você mais precisou no momento mais difícil da sua vida, no desenvolvimento dela. Talvez você não os tivesse. Talvez você nem sabe quem é seu pai, quem é sua mãe. Talvez você foi criado por alguém. Talvez você descobriu depois que essa família que você cresceu e estava inserido não era a sua família. Talvez você não tenha pai nem mãe. Talvez você não os tivesse. Talvez você agora também não tenha. Eu sei que não foi fácil para Daniel, mas ele escolheu crescer, mesmo tendo falta e vivendo a ausência das pessoas mais importantes da sua vida. Sabe, igreja, a ausência é uma encruzilhada. Jovem, homem, servo, ancião, mulher, homem de Deus, onde você está inserido, talvez a ausência está devastando o seu coração. E essa ausência não é apenas uma encruzilhada, mas é um momento em que você precisa fazer as suas escolhas. Você precisa fazer essa decisão aqui e agora. A pergunta é: o que você tem feito da sua vida? Quais têm sido as suas escolhas? Em meio a uma geração que se corrompia, Daniel possuía valores absolutos. E o lindo é que ele era ainda um adolescente. Ele era muito jovem, mas ele já conhecia Deus. Ele sabia o que era certo e o que era errado. Ele estava no alvorecer da vida, mas não se misturava com aqueles que se entregavam ao relativismo moral. Ele estava cercado num panteão de promiscuidade, mas ele propôs no coração: eu não vou ser igual a todo mundo, eu vou ser diferente. Daniel viveu e vivia no meio de uma geração que estava colhendo o que seus pais haviam semeado. Nós precisamos ler o capítulo 1 para podermos entender esse contexto. O versículo 2 nos dá a informação que Jerusalém ficara intacta na primeira invasão, mas o templo foi saqueado. E isso daqui não foi por acidente, irmãos. Por muito tempo os judeus haviam confiado no templo e não no Senhor. Jeremias vai falar acerca disso com muita propriedade. Eles achavam que enquanto estivesse no templo eles estavam a salvo, mas o templo não os salvou, porque uma religião sem vida não nos salvará.
Confiar no templo era um substituto para eles, mas para Deus nunca foi. Participar dos cultos não é um substituto para arrependimento. E quantos que não estão vivendo essa fantasia? Quantos de nós que não achamos e confiamos que ir à igreja, participar dos cultos, estar no templo já é o suficiente? Quantos que não acreditam nisso, que já estão protegidos? É uma espécie de amuleto. Já fui para o culto hoje, já estou benzido, já recebi, o meu corpo já está fechado. É mais ou menos assim esse pensamento. Então nós precisamos entender que Deus reina, quer seu templo exista, quer não. Deus continua sendo Deus, quer o mundo se abale, quer não. Deus continua inabalável, quer as coisas dê certo ou não. Não importa a circunstância que está o universo, Ele continua sendo todo poderoso, que domina e que rege toda a história. Então o que eu quero que nós venhamos analisar aqui essa noite é que no meio de tragédias terríveis, Daniel não se deixa contaminar. E não apenas isso, ele não deixa o coração dele azedar. Ele teve tudo para ser um frustrado, um amargurado, porque ele teve muitas percas. Perceba, ele perdeu sua nacionalidade, ele perdeu sua bandeira, ele foi arrancado da sua pátria, do seu lar, ele perdeu a sua família, ele foi arrancado dos braços dos seus pais, ele perdeu seus amigos, saiu do contexto da história dos seus vizinhos, ele foi agredido, violentado nos seus direitos mais sagrados. E a despeito de tudo isso, Daniel perdeu tudo, mas não perdeu a confiança em Deus. Meu Deus, gente, Daniel perdeu sua liberdade. Ele saiu de casa, não foi como estudante não, ele saiu como escravo. Ele não é mais dono da sua vida, não é dono da sua agenda. Ele está debaixo de um jugo. Sua cidade foi cercada, a fome desesperadora tomou conta do seu povo, até o ponto das mães comer os próprios filhos. Jeremias diz em Lamentações que mais felizes foram os que morreram à espada do que os que ficaram para morrer de fome, porque foi cruel, foi terrível. E Daniel está vivendo toda essa história, todo esse contexto. E aí a Bíblia nos diz que mesmo ele não sendo dono da sua vida, mesmo ele não sendo dono da sua agenda, mesmo ele sendo levado prisioneiro, escravo, mesmo ele tendo tudo para ter o coração azedo, Daniel entendeu que mesmo perdendo a sua religião, mesmo perdendo o seu país, mesmo ele perdendo tudo, mesmo debaixo de opróbrio, ele estava agora longe de casa, longe de tudo, num país estranho, mas ele estava debaixo de uma palavra. E que palavra é essa? Que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E que palavra é essa? Que aqueles que confiam no Senhor, os montes podem se abalar, as coisas podem estar tudo contra ele, mas ele continua inabalável. Por quê? Porque ele está guardado debaixo das asas do Onipotente. A sombra do Altíssimo descansará. Direi do meu Deus, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu espero nele e confio nele. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Então tudo está dando errado, mas os meus olhos estão postos nele. Daniel estava agora longe de tudo que era dele, mas a despeito de tantas perdas, ele não deixou seu coração ser envenenado pela mágoa. Ele guardou o coração. Como Deus tem falado conosco nesses dias acerca do coração, como Deus tem falado conosco nesses dias acerca de nós reurbanizarmos e limparmos o nosso interior, o nosso coração. Em vez de buscar a vingança dos seus inimigos, Daniel procurou ser agente de Deus na vida deles. Meu Deus, ao invés de querer que todos os seus inimigos sofram como ele está sofrendo, ao invés dele se entregar à vingança, à raiva, ele procurou ser instrumento de Deus na vida deles. Daniel é um jovem influenciador, não um influenciado. Isso é forte. Escuta isso aqui. As pessoas foram levadas cativas e se entregaram à depressão. Nós temos essa informação em Salmo 137, que as pessoas se entregaram à raiva, ao ódio, ao choro, ao desânimo, à amargura. Daniel, por sua vez, escolheu ser uma luz, uma testemunha, um jovem que tinha tudo para ser um pior da terra, mas ele escolheu ser instrumento de Deus. No meio de tanta treva, ele foi luz, aleluia. E perceba que ele removeu os escombros. Por quê? Porque não é o que me aconteceu, é o poder que eu tenho de fazer com tudo que me aconteceu. Não é o que me fizeram, é o poder que Deus me deu para poder saber o que eu vou fazer com tudo que me fizeram.
O que o Senhor está falando conosco através de Daniel é que no meio de uma cultura sem Deus, sem absolutos morais, Daniel não se corrompeu. Ele foi levado para a Babilônia, para uma terra eiva de idolatria. Foi levado para um panteão de divindades pagãs, para a capital mundial da astrologia e da feitiçaria. Daniel vai como escravo para uma terra que não conhecia Deus, onde não havia palavra de Deus, onde não tinha temor de Deus, onde não havia ninguém que pudesse ser exemplo para ele, talvez, onde o pecado campeava solto. Mas mesmo assim, Daniel, na terra da libertinagem, ele propôs no coração: eu vou andar com Deus. Mesmo na cidade das liberdades sem fronteiras, do pecado atraente e fácil, Daniel mantém-se íntegro, fiel e puro, aleluia, diante de Deus e diante dos homens. Você pode dizer para alguém, diga: esse é o Deus que veio aqui essa noite falar contigo. Profetiza para esse crente, diga: do jeito que você entrou aqui, você não pode sair. Deus quer nos dar absolutos essa noite. Deus que quer que nós venhamos estar inserido no contexto absoluto. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua guerra, eu não sei qual é o demônio que está se levantando contra a sua vida, mas Deus está dizendo que o que está contigo, quem está contigo é mais poderoso do que quem está fora. É você que decide se você vai se entregar ou se você vai lutar, se você vai se render ou se você vai resistir. É você que decide se você vai se entregar ou se você vai se posicionar. Daniel se posicionou e ele não se arrependeu. Por quê? Porque a Babilônia caiu, mas ele continuou de pé. Jovens, homens, mulheres, servos, servas de Deus, viver exige discernimento. Os tolos naufragam, quer pelas oportunidades, quer pelos riscos. Aquele jovem arrancado do meio da sua família como escravo, teve oportunidades e riscos. A vida ofereceu-lhe muitas propostas sedutoras. Quer ver? Quais são elas? Primeiro, ele foi escolhido para estudar na Universidade da Babilônia. Universidade da Babilônia. Nabucodonosor, ele era estrategista. A história diz que além de estrategista, ele também era estadista. Ao mesmo tempo que os seus exércitos eram devastadores e queimavam casas, cidades, demolindo palácios e templos, ao mesmo tempo em que assassinavam e saqueavam e carregavam manadas para a Babilônia, ele também criara uma universidade para tornar e formar os jovens cativos que pudessem amar a Babilônia e se tornar divulgadores da sua cultura. É um método de Nabucodonosor. Esse método era para deportar a nobreza de cada nação conquistada e integrá-la no serviço público da Babilônia. Eles mesmos governariam sobre os seus súditos. Então qual é o propósito? É que se os súditos se rebelassem ou se rebelassem, eles teriam que fazer isso contra os seus próprios filhos. Estratégia. Assim é a mente de Satanás. A mesma estratégia o diabo usa. Qual é a estratégia? É trazer o jovem para o mundo achando que ele está na igreja, atraindo ele com as oportunidades, fazendo com que ele acredite que ele está agradando a Deus, ao mesmo tempo que ele agrada o mundo, esquecendo do maior dos princípios, que é base para a vida daquele que quer ter um relacionamento com Deus. Qual? Aquele que é inimigo do mundo é amigo de Deus, mas aquele que é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Não tem como você estar num lugar onde as coisas te atraem, onde você se entrega, onde você é dominado pelo panteão da promiscuidade, e você vir para a igreja dar meia dúzia de glória a Deus, achar que Deus está se agradando. Eu falei agora à tarde que os olhos de Deus, aonde Deus mais me vê, não são nas horas de culto. Se eu acho que Deus está aqui agora, me aplaudindo, dizendo: isso mesmo, filha, parabéns porque você veio para a igreja, isso é insuficiente, porque aonde Deus mais me vê, é onde nenhum olho está sobre mim, é lá que Deus me vê. É interessante porque esse vestibular aqui que eles vão se submeter são feitos por 3 exames. A primeira parte do exame é qualidades sociais, ou seja, Nabucodonosor só aceita participar desses exames quem for da linhagem real e dos nobres. Segunda parte do exame era qualidades intelectuais, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e competentes para assistir no palácio. Os aprovados deveriam andar nos corredores do poder.
Segunda parte do exame, qualidades físicas e morais, jovem sem nenhum defeito e de boa aparência. É interessante, porque ele recebeu promessas de emprego e de sucesso profissional. Daniel 1:5 nos informa que o curso da Universidade da Babilônia era intensivo, durava apenas 3 anos. E depois dos 3 anos, depois disso, eles assistiriam no palácio, com garantia de emprego no primeiro escalão do governo mais poderoso do mundo. Era uma chance de ouro. Todos queriam isso. Era tudo que um jovem queria na vida, era tudo que um pai podia sonhar para os seus filhos. Mas cuidado, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ficar rico vendendo a sua alma ao diabo? O que adianta você ter sucesso, mas perder tua fé? O que adianta você ser famoso, mas não ter uma vida limpa? Muitas pessoas mantêm essa aparência de religiosidade. Por fora tudo parece, mas por dentro já se venderam. Muitas pessoas mentem, corrompem-se, roubam, matam e morrem para alcançar o sucesso. Você acredita nisso? Que muitos destroem a honra, a família para chegar ao topo da pirâmide social? Mas esse sucesso é pura perda. Ele tem sabor de derrota. Ele é o mais consumado fracasso. Sabe, igreja, é o discernimento que nos dá a percepção para saber quando uma aparente oportunidade esconde de trás ou por trás de sua sedução um grande risco. Daniel viu com clareza alguns riscos. E o maior de todos os perigos era o risco da aculturação. Daniel teve de se acautelar pelo menos de 4 perigos. Primeiro, foram as iguarias do mundo, o texto que nós lemos. Os jovens, além de ter a melhor universidade do mundo de graça, ainda teria comida de graça. Oh, aleluia, de graça, tudo de graça. E da melhor qualidade. O que eles teriam que fazer? Eles só teriam que pensar nos seus estudos. Eles deveriam até mesmo esquecer que eram judeus, a fim de se tornarem babilônicos. Era isso que a aculturação queria fazer com eles. Esqueça de onde vocês veio, esqueçam quem vocês são. Eles deveriam esquecer que eram servos de Deus e tornarem-se servos de um rei terrestre. Mas as iguarias da mesa do rei eram comida sacrificada aos ídolos. Cada refeição no palácio real se iniciava com um ato de adoração pagã. Então comer aqueles alimentos era tornar-se participante do culto pagão. Há um ditado que diz que todas as maçãs do diabo são bonitas, mas elas têm bichos. Os banquetes do mundo são atraentes, mas o mundo jaz do maligno. Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não entre na forma do mundo. Fuja dos banquetes que o mundo lhe oferece, dos prazeres imediatos do pecado, produzidos e formados por aparente atração, que leva você a uma euforia passageira que não tem nada de felicidade. Fuja dos prazeres imediatos do pecado, que produzem tormentos eternos. As alegrias que o pecado oferece convertem-se em choro e ranger de dentes. Fuja das boates, das noitadas, os lugares que podem ser um laço para a sua vida. Muitos diriam hoje: Daniel, você está sendo muito radical, muito puritano, muito intransigente. Por que criar caso com uma coisa tão pequena como essa? Comer alimento oferecido pelos ídolos? Por que, Daniel? Por que não colocar esses escrúpulos de lado? Pense na influência que você poderá exercer encontrando-se no serviço público da Babilônia, Daniel. Você vai salgar aquele ambiente, você vai ser uma luz lá no meio deles. Oh, Daniel, para pensar, Daniel. Deixa de ser bobo, Daniel. Lá no palácio você vai ser uma luz. Deixe de lado esse radicalismo seu. Mas Daniel prefere a prisão ou mesmo a morte, a infidelidade. Daniel disse: eu prefiro morrer do que pecar, ainda que um pouco. Ainda que um pouco. Segundo perigo foi a mudança dos valores. Mudança dos valores. Entenda isso aqui. Entenda isso. Os seus nomes foram trocados. Com isso a Babilônia queria que eles esquecessem o passado. A Babilônia quer remover os marcos e arrancar as raízes deles. Entre os hebreus, o nome tinha um resultado de uma experiência com Deus. Você sabe disso, né? Todos os 4 jovens judeus tinham nomes ligados
que significava uma experiência que tiveram com Deus, que seus pais tiveram com Deus. Por exemplo, Daniel significa Deus é o meu juiz. Deram-lhe o nome de Beltesazar, cujo significado é Beel proteja o rei. Ananias significa Jeová é misericordioso. Mudaram o seu nome e passou a ser chamado de Sadraque, que significa iluminado pela deusa do sol. Misael significa quem é como Deus. Deram-lhe o nome de Mesaque, que significa quem é como Vênus. Azarias significa Jeová ajuda. Mudaram o seu nome, trocaram-lhe o seu nome para Abidnego, cujo significado é servo de Nego. Assim seus nomes foram trocados e vinculados às divindades pagãs de Beel, Marduk, Vênus e Nego. O que os caldeus queriam? Queriam varrer o nome de Deus do coração de Daniel. A Universidade da Babilônia queria tirar a convicção de Deus da mente de Daniel e de seus amigos e plantar neles as novas convicções, novas crenças, novos valores. Por isso mudaram seus nomes. E muitos jovens têm caído nessa teia do mundo. Muitos se envolvem de tal maneira que perdem o relacionamento, mudam os marcos, abandonam suas convicções, transigem com os absolutos e naufragam na fé. A Babilônia mudou o nome deles, porém não mudou o coração. Porque eles discerniram. Bispo Agi, eles discerniram que a maior batalha que eles estavam travando era a batalha da mente. Não era uma luta pela preservação da vida, mas uma guerra para a firmeza da fé. Vou repetir. Não era uma luta pela preservação da vida, mas uma guerra pela firmeza da fé. Daniel e seus amigos não permitiram que o ambiente, a circunstância e as pressões externas ditassem sua conduta. Eles se firmaram na verdade, batalharam pela defesa da fé e mantiveram a consciência pura. Que desafio, hein, jovem? Que desafio, hein, jovem? Que desafio, hein, igreja? Daniel está diante de vários perigos. Daniel tem um outro perigo. Qual? Perigo foram as ofertas generosas da Babilônia. Escute isso aqui. Eles pensaram, é melhor esquecer Sião, é melhor esquecer os absolutos da palavra de Deus. Isso não tem nada a ver. É a batalha da mente. A Bíblia já não serve mais para nós. Muitos pensavam assim. Agora estamos num estágio mais avançado. E quantos também que não dizem isso? Estamos estudando as ciências. Além do mais, a Babilônia oferecia riquezas, prazeres, e Jerusalém era muito repressora à lei de Deus. Eles pensavam, é muito rígida, sabe? Tem muitos preceitos. E assim, muitos se libertaram dos seus escrúpulos e se esqueceram de Deus e da sua palavra. Para eles, havia tudo se tornado relativo. Os tempos estavam mudando depressa e eles precisavam se adaptar às mudanças. Então tudo que era relacionado a Deus, para eles era passado. Mas Daniel disse, para mim, continua sendo a minha vida. Quando alguém chega para mim e diz assim, aproveita seu tempo, tá? Porque o tempo passa e vai levantar outro, e o seu tempo vai passar. Eu disse, pode passar para você, porque para mim nunca vai passar. Porque o que eu faço não é tempo reservado, o que eu faço é vida. Eu não vivo por um tempo estabelecido, eu vivo para a eternidade. Jesus disse, o meu reino está entre vós, o reino de Deus está entre vós. Eu não estou esperando a eternidade chegar, eu já vivo como se estivesse lá. Porque eu sei de quem eu sou e eu sei para onde eu vou. Olha para alguém e diga, está em você a verdade que você precisa saber. Está em você a verdade que você precisa saber. A decisão é sua. Não existe nada fora que pode mudar o que você é por dentro. Por quê? Porque dentro de você está o Espírito Santo. Então você tem que decidir. A situação não vai ditar minha conduta. O mundo não vai me influenciar. Eu não vou viver o que o mundo quer que eu viva, porque eu decidi. É daqui para cima, é daqui para o céu. Profetiza para alguém, diga, determina hoje. Diga, determina hoje. Determina hoje que nada vai tirar você do lugar que Deus te estabeleceu. Paulo disse que fomos elevados, co-herdeiros com Cristo. Estamos co-herdeiros com Cristo, estabelecido nas regiões celestiais. O diabo quer tirar você da posição celestial que Deus te colocou. Mas essa noite, pelo poder da palavra, vamos voltar aos valores absolutos. A igreja não dá a mão para o sistema. A igreja não negocia com o pecado. A igreja não aceita relacionamento
relativismo moral, a igreja ainda continua sendo santa, imaculada, limpa. Ele decidiu. Ele tinha tudo para dizer: mas Senhor, o diabo me forçou. A maior mentira que o diabo pode inventar para as pessoas é que o diabo forçou a pessoa a fazer. Ele não pode fazer isso. Então, para o diabo não ter acesso, para o diabo não poder querer te persuadir, eu já falei isso, vou falar de novo: desconstrua os cenários. Não dê cenário para o diabo agir. Desfaça os cenários, porque ele só pode te induzir se você tiver cenários preparados. Se não tiver cenário, ele não tem caminho. Ele está ao derredor procurando uma brecha. Se não tiver brecha, ele não entra. Se não tiver caminho, ele não vem. Mas é uma decisão. Ei, Daniel, tem um outro perigo aí. Qual? O perigo estava escondido atrás das vantagens do mundo. Daniel e seus companheiros estavam lá como jovens, mas eles eram comprometidos com a verdade. Os caldeus mudaram seus nomes, mas não mudaram seus corações. Eles corromperam muitos que lá estavam, porque Daniel, Ananias, Misael e Azarias não eram os únicos jovens, existiam muitos outros. E por que só esses 4 são falados na Bíblia? Porque Deus quer nos dizer que não importa o que o mundo viva, você não é do mundo. Não importa o estado que o mundo esteja, você não é do mundo. Nós estamos peregrinando. Diga para alguém, diga: seu lugar nem aqui não, crente. Fala aí para ele. Então eles compreenderam que a babilonização era uma porta aberta para a apostasia. Eles sentiram que o paternismo da Babilônia era pior do que a espada da Babilônia. É a guerra das ideias, sabe, jovens? A lavagem cerebral, o relativismo moral. É a filosofia que nada a ver, não tem nada a ver. Essa filosofia do não tem nada a ver é procedente do maligno. Daniel não negociou seus valores. Ele não se corrompeu. Não se mundanizou. Ele teve coragem para ser diferente, mesmo quando foi pressionado a se contaminar, mesmo quando não era vigiado, e mesmo quando estava correndo perigo de vida. Deus não livrou Daniel de perigo, mas lhe deu livramento no perigo. E Daniel não satanizou a cultura, não. Está pensando que o diabo, e Daniel saía falando: é do Satanás, é do diabo, isso é do capeta. Não, Daniel não satanizou a cultura. O que Daniel fez? Daniel não saiu dizendo que tudo era do diabo, mas ele percorreu os corredores da universidade, do palácio, sem se corromper. Daniel e seus amigos não atematizaram a vida pública como pecado, não. Contudo, jamais se corromperam. Por quê? Porque eles tinham consciência de que pertenciam e serviam a outro reino. Mesmo cercados por uma Babel de outras vozes, sempre se orientavam pela voz de Deus. Olha que coisa forte. Eles resistiram sempre os interesses da Babilônia, quando esses se chocavam com os interesses do reino de Deus. Daniel demonstrou, sabe o que? Refinada perspicácia e sabedoria em sua determinação. Ele foi corajoso em sua decisão. Ele podia perder a vida, sabia? Por quê? Ele podia perder o emprego, ele podia perder a oportunidade da sua vida. Ele podia pensar: eu vou fazer só essa concessão. Deus sabe, meu coração é dele. Eu vou ceder só nesse ponto. Só nesse ponto aqui. Mas não. Daniel era um homem, um jovem de absolutos. Ele não transigiu com o pecado. E seu grande projeto de vida era honrar a Deus. O seu grande projeto de vida era honrar a Deus. A pergunta é: qual o seu maior projeto de vida? Meu maior projeto de vida é ganhar mais, é trabalhar mais, estudar mais, conquistar mais, é comprar uma casa, comprar um carro. O maior projeto de vida de Daniel era agradar a Deus. Muitos jovens, muitos servos hoje estão calados, confusos, com o seu coração gelado, com uma vida contaminada. Por quê? Porque cederam, transigiram e não resolveram desde o início viver uma vida pura. O mundo está mudando todos os dias, igreja. Os valores morais estão sendo tripulados.
Vivemos numa Babilônia de permissividade, num reino de hedonismo, numa terra de infidelidade, no cativeiro do pecado. Estamos dentro desse contexto. Para a geração contemporânea não existe absolutos, tudo é relativo. Nada mais é pecado. Tudo pode tudo, é normal. Tudo é normal, não tem nada a ver não. Daniel foi sábio em sua decisão. Ele teve tato para lidar com as dificuldades. O versículo 8 nos informa que ele resolveu, ele decidiu e ele pediu. Ele foi firme e perseverante. Ele não disse, eu não como carne não, que é do Satanás. Não. Ele não disse assim, eu não vou fazer isso, não quero isso, não bebo isso, não como aquilo não, porque isso é do capeta. Não. Porque se ele tivesse feito isso, ele seria morto. Se ele tivesse dito, é ordem do rei, azar do rei, ele teria sido morto. E se morresse, não seria por fidelidade não, seria por tolice. Daniel era sábio, discreto, gentil, sensível. Aleluia. Mas também ele era firme. Essa tem sido o maior desafio da igreja. O maior desafio da igreja não é condenar o pecado, é tratar o pecado. O maior desafio da igreja é não se contaminar com o pecado. É você andar num panteão de promiscuidade, tudo ao seu lado, querendo te atrair. Sabe, aquela peça teatral que a gente vê, os jovens tudo vestidos de roupa escura e fazendo assim com a mão, querendo pegar aquela pessoa, e a pessoa passando com a Bíblia, andando, aquela peça teatral que é tão linda, e o jovem de repente, uma olhada que ele dá, ele é seduzido, ele é atraído, e de repente uma mão puxa, outra puxa, outra puxa. É isso que nós estamos vivendo. Deus está dizendo, você não pode se deixar ser induzido. Disfarça, aniquila, destrua tudo aquilo que está distraindo você do foco. Saia das distrações, acabe com as distrações, porque eu te fiz uma promessa, você está debaixo de uma palavra, você não pode se perder, você está no passo da fronteira da promessa, falta pouco para você chegar, você conseguiu chegar até aqui, não vá se perder agora, luta, resista, se posiciona, eu estou contigo, diz o Senhor. Eu estou sentindo a presença e a graça do Deus restaurador aqui. Talvez você entrou aqui cansado, fadigado, preocupado. Talvez você entrou aqui dizendo, é muita luta, é a minha casa, é meu pai, é minha avó, é minha escola, é meu trabalho, ninguém anda com Deus, só eu sou crente nessa casa. Deus te trouxe aqui para te reforçar, para te animar, para te fortalecer, para dizer, Daniel conseguiu, você consegue também. Como eu fui com ele, serei contigo. Não desista. Ele não cedeu. Ele foi firme. Ele foi firme. Olha para alguém e diga firmeza. Deus está nos dando firmeza aqui nessa noite. Daniel foi coerente durante todas as suas decisões, porque disse não nas provas mais difíceis. Mais tarde ele enfrentou a cova dos leões com a mesma firmeza. Qual é o conselho de Daniel para nós aqui hoje? Eu fiquei pensando lá em casa, quando eu estava fazendo esse estudo. Se Daniel estivesse aqui hoje na NAD, qual seria o conselho dele para nós? Você que está na mídia social, qual seria o conselho de Daniel para nós aqui hoje? Daniel ia dizer para nós, não transija, não venda a sua consciência. Deus está falando conosco, você pode ser como Daniel e como seus amigos. Nosso mundo está mudando todo dia, irmãos. As pessoas dizem para você que nada, os tempos mudaram. Sexo antes do casamento tem problema não, é normal. Tem nada a ver não. Dançar nas boates, nas ravers, gospel, tem problema não. Ficar com um rapaz hoje, uma moça hoje, outra amanhã, não tem problema não. Beijar na boca é bom. Nada a ver. Tem problema não. Visitar os sites pornográficos na internet, não tem problema não. Não tem? Mas Jesus disse, se o teu olho direito te fizer pecar, arranca-o de ti. É melhor você entrar no céu faltando um membro do teu corpo do que seu corpo todo ir para o inferno. Marcos 5:29. E Daniel era radical com a sua posição. Ele não estava aberto a mudanças. Se essas mudanças interferissem em sua fidelidade a Deus, não tem negócio. A fidelidade a Deus era inegociável para ele. Mas hoje, muitos de nós estamos se contaminando, estamos nos contaminando.
a namoros permissivos, a roupas indecorosas, mulheres gostando mais de adornos masculinos, homens gostando mais de adornos peculiares a mulheres, a pessoas agredindo o próprio corpo, colocando coisas, deformando o corpo. Muitos jovens entram na onda e se conformam com o mundo, e são o quê? Tragados por ele. Daniel é um jovem fiel apesar de um futuro de glória. Deus está dizendo: a exaltação vai chegar, mas você não pode deixar de ser fiel. Do mesmo jeito que você foi crente na luta, seja fiel na benção. Do mesmo jeito que você passou um ano de lágrimas e você não desistiu de mim, continue sendo fiel quando a honra chegar. Daniel não transigiu nem na prova e nem na benção. Daniel, a respeito do seu futuro de glória, ganhou confiança do chefe dos eunucos. Aspenaz, que era exatamente esse eunuco, ficou com medo e tentou demovê-lo do seu propósito, tentou mudar a ideia dele, mas Daniel argumentou e confiou em Deus, e o Senhor o honrou, o Senhor o abençoou, porque quando você põe Deus na frente não tem como dar errado. Quando você coloca Deus na frente não tem como dar errado. Deus está dizendo: para de confiar no teu braço, maldito é o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua própria força. Confia no Senhor. Bem-aventurado é o homem que deposita a sua confiança no Senhor, porque até o que era para dar errado, Deus vai dar certo. Quando você põe Deus na frente, o fim está garantido, crente. Ei, perceba, Daniel não mudou a sua posição e Deus honrou ele. Ele e seus amigos se tornaram mais robustos do que todos os outros estudantes. Isso aqui é para tirar crente da cadeira. Se você não der glória agora, é porque você está ruim. Jovem crente precisa se destacar. Homem servo de Deus tem que estar na frente, não tem que estar atrás. Deus te chamou para ser cabeça e não para ser cauda. Passar na prova é uma coisa, ser reprovado nela é outra. Deus te trouxe aqui para dizer: eu quero te aprovar. Olha para alguém e diga: não desista, falta pouco. Faz assim com o dedinho para ele esquecer. Você que está em casa, ó, falta pouco. Só mais um pouquinho de tempo, diz o Senhor. Aguenta mais um pouco, resiste. Meu Deus, será que é só eu que estou sentindo esse fogo aqui? Será que é só eu que estou sentindo essa brasa me ardendo aqui? Levanta uma das suas mãos aí, vai. Deus está dizendo: fica firme, porque tem galardão, tem recompensa, tem favor, tem milagre, tem resposta, tem porta aberta, tem sinal, tem vitória a caminho, igreja. Jovem crente precisa estar na frente, tem que se destacar. Serve de Deus tem que ser cabeça, não pode ser cauda não. Servir a Deus nos põe na frente. Ele foi aprovado com grande honra. Finalmente, o curso de 3 anos terminou. Olha só, isso aqui é uma chave no mundo espiritual. Quem está dormindo, diga amém. Ai, eu amo essa igreja, viu? Não, gente, pregar aqui é outro nível. Pelo amor de Deus, ninguém está dormindo. Só para a internet ver que vocês estão vivos. Quem está vivo, diga glória. Essa igreja é sobrenatural, é forte. Tem que se colocar na frente. Deus quer nos colocar na frente. Escuta isso aqui. Terminou os 3 anos, terminou. Era hora de ser aprovado com grande honra. Finalmente, terminou o curso? Vamos para os exames finais. Como nas universidades britânicas, em dias passados, esses exames não eram escritos, mas orais. O próprio rei os examinou. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, foi que examinou os meninos tudo. E Daniel e seus amigos foram examinados, aprovados e considerados 10 vezes mais sábios que todos os outros estudantes. Porque ele decidiu não se contaminar. Porque ele propôs no coração andar com Deus. Porque ele decidiu. Olha para alguém e diga: a decisão é tua. Não vem com essa conversa fiada de que o diabo me derrubou, não. Porque ele pode fazer um buraco, mas se cair é porque você quis. Não vem com essa história não que o diabo te forçou, porque ele não tem poder para isso. Ele só pode preparar o cenário. A decisão é tua. Então, pelo poder da palavra, decida hoje. Sai da frente, Satanás. Eu vou sair da NAD nessa quarta-feira decidido. É daqui para a glória, é daqui para cima. Eu não vou me contaminar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu estou sentindo muito forte algo glorioso de Deus aqui. Ó, como resultado, cada um dos 4 foi colocado em um alto cargo. Por quê? Porque foram fiéis a Deus. O Senhor usou o ímpio
para honrar aqueles meninos. Deus usou o ímpio, eu estou profetizando. Não sei quem é seu patrão, não sei quem é que Deus vai botar no teu caminho, mas Deus vai usar alguém grande para te colocar em lugares altos. Recebe essa palavra. Aleluia. O Senhor os honrou. Isso aqui é muito sério. Irmãos, isso aqui é para tirar crente da cadeira. Eles estavam no palácio agora do rei Nabucodonosor, servindo ao rei da Babilônia e servindo ao rei eterno, o Deus Todo-Poderoso. Daniel passou a servir diante do rei. Daniel tornou-se primeiro ministro da Babilônia. Ele figurou entre os maiores do grande império. Ele tornou-se um homem de projeção. Foi uma bênção durante toda a sua vida. E muitos crentes anseiam por posições mais altas e mais altas, mas para isso negociam seus valores, vendem a consciência, se corrompem e envergonham o nome de Deus. Se não vivermos agora honrando a Deus nas pequenas coisas, jamais honraremos quando chegarmos nas altas posições. Daniel foi maior que a própria Babilônia. A Babilônia caiu, mas Daniel continuou de pé. A Babilônia perdeu seu poder, mas Daniel continuou sendo uma bênção para o outro império. O versículo 21 do capítulo 1 mostra-nos o triunfo de Daniel. Ele continuou fiel até o primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia. Isso aqui significa, sabe o quê? Que ele atravessou 70 anos de cativeiro com uma vida limpa diante de Deus e diante dos homens. Ele começou bem e terminou bem. Ele não começou bem e terminou mal. Ele começou bem, terminou bem. São crentes consagrados até enfrentar a primeira prova. Depois, negociam seus valores, vende sua consciência e se perde no cipoal das suas paixões. Muitos nessa corrida ao sucesso deixam sua devoção a Jesus, deixam a igreja. Quantos que estavam na prova? Pastora, por mim, pastorou, jejuou, clamou, pediu, subiu o monte, desceu o vale, pagou um preço terrível. A pessoa recebeu a vitória. Pastor, Deus abençoe, muito obrigado. Sumiu. Tomou Doril. Olha para alguém e diga: não é tu não, né, crente? Fala para ele: não é tu não, né? Some da igreja. Deixam a igreja, abandonam a igreja. Daniel não. Irmãos, entenda, irmãos, entenda. Entenda que o sucesso é propósito de Deus. Deus não tem problema com o sucesso. O problema de Deus é o meio que eu uso para conseguir ele. A Babilônia passou, um novo império surgiu, mas Daniel continuou servindo a Deus com integridade. Reis subiram ao trono e desceram do trono, mas Daniel continuou como um homem incontaminado. Para fechar, a pergunta para nós essa noite é: será que nós temos nos guardado incontaminado do mundo? Você e eu somos influenciadores ou nós somos influenciados? Nós fazemos a diferença no meio que vivemos? As pessoas são despertadas a conhecer a Deus por intermédio do meu e do seu testemunho? É a sua vida, é o seu futuro. A eternidade é você que decide aonde você quer morar. É você que decide. Porque a Bíblia diz: onde você colocar o teu coração, ali estará o seu tesouro. O que você é em oculto resplandecerá publicamente. Foi Jesus que disse em Mateus 7:23: então naquele dia vos direi abertamente. Quer dizer, todo mundo vai ouvir, todo mundo vai saber. Se vestia de crente, a roupa de crente, falava que nem crente, carregava a Bíblia de crente, mas nunca foi crente. Então vos direi abertamente. Porque algumas pessoas vão dizer assim: Jesus, no teu nome eu operei milagre, Jesus eu curei, Jesus eu fiz maravilha, Jesus no teu nome eu expulsei demônio. Então vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe, irmãs, eu tenho pensado muito sobre isso esses dias. Todos os dias eu tenho mentoria, né? Estou estudando a Bíblia com pessoas. Então todos os dias a gente fala sobre pecado. Porque o Evangelho me ensinou a olhar para mim, não olhar para fora. As pessoas olham para fora. De quem é a culpa? A culpa é do meu pai que me abandonou, da minha avó, da minha tia, do meu primo, do meu irmão, do meu pastor. A culpa é de todo mundo, menos minha. Eu tenho que aprender a assumir as minhas responsabilidades. Então, porque a gente olha tudo para fora e denomina que todo problema está fora, a gente não acaba olhando para dentro. E o problema muitas vezes está dentro. Eu tenho uma pessoa comigo na mentoria que hoje ela me permitiu falar acerca disso. Eu pedi para ela, que está há 3 anos na igreja, e ela foi para 17 igrejas.
E eu perguntei para ela: menina, por que você não para igreja nenhuma? Ela falou para mim: porque toda igreja tem cobra. Aí, bicho, ela falou isso para mim: toda igreja tem cobra. E eu falei para ela: menina do céu, e você não entendeu não? Que não adianta mudar de igreja? Não adianta você ficar mudando de igreja, muda para cá, não adianta. Ela falou: não, mas eu vou mudar de novo. Vai mudar para quê? Ela falou: eu vou mudar porque eu já descobri umas cobras nessa igreja. Eu falei: minha irmã, vou te dar um conselho. Você conhece essas cobras que tem na sua igreja, nessa que você está? Conheço uma por uma. Eu falei: então o conselho é: não sai não, fica nela. Porque até você ir para outra igreja descobrir as cobras que está lá, você foi picada tudo de novo. Fica onde você está, que pelo menos você sabe. Essa aqui é surucucu, não vou muito perto. Essa aqui já sei quem é. Você já sabe quem é. Então a pessoa que está procurando o problema fora, o problema está dentro, irmão. A gente tem que olhar para dentro. Se Daniel conseguiu, a gente consegue também. Se Daniel venceu, a gente vence também. Na época de Daniel não tinha graça não. Hoje a gente tem a graça. A gente tem o Espírito Santo. Ele nos ajuda, Ele nos envolve, Ele nos dá força, Ele nos dá coragem. Então a decisão é sua. Diga para alguém, diga: a decisão é sua. Aponta para quem está atrás, não põe a mão não. Só diga: a decisão é sua. Sai daqui hoje decidido: eu vou andar com Deus. O mundo não vai me contaminar. A promiscuidade não vai me carregar. Eu não vou ser induzido com as coisas que o mundo me oferece. Sai pra lá com esse prato de lentilha, Satanás. Eu estou decidido, vou viver com Deus, vou andar com Deus. Por mais que me doa, é difícil, mas vale a pena. Vale a pena. Muitos pratos estão sendo oferecidos e muitos outros virão. Mas Deus está dizendo: é a sua conduta que vai fazer a diferença. É o seu posicionamento. Fica de pé quem está comigo, fica de pé. Aleluia. Glória a Deus. É a sua conduta, é o seu posicionamento, é você que decide. Hoje, se você decidir, se você começar aqui e decidir agora, vou ser mais crente a partir de agora. Vou enraizar minhas raízes, vou começar a ficar firme na presença de Deus. Vou começar a decidir: isso não, eu não quero mais isso. Vou cortar, vou arrancar. Minha irmã, meu irmão, escute o que eu estou lhe dizendo. O maior interessado no teu sucesso e que você cresça se chama Pai, Filho e o Espírito Santo. Deus vai te dar a coragem que você precisa, vai te dar a capacidade mental que você precisa. Se você andar com Deus, você pode até ficar longe dos banquetes. Muita gente vai sentar do lado dos banquetes, vai dizer: olha só, eu tenho acesso. Você vai preferir tomar água e comer legumes. É doído por um tempo, mas vai valer a pena para a vida toda. Vai valer a pena para a vida toda. Olha para alguém e diga: vale a pena. Diga aí para ele. Ele tem que sair daqui pensando, acordar pensando, dormir pensando, passar a semana toda pensando, vir para o culto de sábado, domingo pensando, dizendo: vale a pena abrir mão dos prazeres desta vida, vale a pena abrir mão dos prazeres dessa vida, vale a pena. Deixa eu orar por você, vai, deixa eu orar. Coloque a mão no seu coração, uma mão no coração e a outra na cabeça, porque o coração é a sede dos sentimentos e a mente é onde você filtra as decisões. Coloque a mão, uma na cabeça e outra no coração. Quero orar por você agora. Ó Deus, ó Senhor, nosso Pai querido e amado, a Tua palavra foi ministrada. Eu preparei esse estudo com tanto carinho hoje, meu Deus, debaixo de oração. O Senhor falou comigo que essa era a direção. Ó Deus, como Daniel conseguiu e ele se manteve firme e íntegro, nós queremos também, Senhor, sobre nós essa coragem, essa ousadia, esse posicionamento. Eu oro com a igreja Nádia agora, oro com os irmãos que estão em casa assistindo pela live e os que ainda vão ver esse vídeo. Aonde chegar este culto, meu Deus, arrasa com as forças das trevas, abole os planos de Satanás, extermina todos os pratos e manjares do inferno. Meu Deus, levanta homens e mulheres compromissados contigo, toca na mente e no coração, pulveriza, limpa, não deixa ninguém ficar contaminado e nem atraído pelas maçãs do diabo. Senhor, ajuda esta mulher e esse homem a decidir andar contigo. Meu Deus, começa a trabalhar de dentro para fora nessa noite. Quebra todas as cadeias e barreiras que atrapalham esse homem e essa mulher de vencer esse obstáculo. É noite de fazer limpeza, é noite de arrancar o que atrapalha, é noite de desbloqueio, é noite de mandar embora todas as hostes da maldade, todo pensamento negativo, toda decisão contaminada por conselhos errados.